bem-vindas à segunda oficina do projeto BN Conexões pela Educação. Eu sou o William Lopes, sou programador, faço parte de Blogueiras Negras e hoje a gente vai falar sobre tecnologias sociais, cultura e educação midiática. A gente já falou até agora do que é a Lei 10.639 e como ela pode ser uma ferramenta importante para o combate ao racismo estrutural. Mas precisamos discutir sobre como aplicá-la, quais as tecnologias podem ser usadas nesse contexto e é aí que entram as tecnologias sociais, que é o nosso tema de hoje, um deles. A gente pode começar pela definição mais utilizada do que é. Então, tecnologias sociais são um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Vamos entender isso. Podemos dizer que são técnicas e ferramentas para melhorar a vida das pessoas e trazer soluções para a inclusão social. Por exemplo, um tipo de aula que é boa para abranger crianças autistas, por exemplo. É uma inclusão social e melhora a condição de vida dessas pessoas, da família delas e tal. E é uma técnica, né? Então isso é um exemplo, mas são vários exemplos possíveis do que são tecnologias sociais. Mas tem mais coisas nessa definição. Note que tem o trecho desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela. Ou seja, tem que envolver as pessoas. Tem que ser participativo, inclusivo, tem que convidar a sociedade a participar, senão não é social coisa nenhuma. Existem 4 princípios que norteiam as tecnologias sociais. Aprendizagem e participação são processos que caminham juntos. Esse é um pilar. Olha aí a participação que a gente falou, né? Aprendizagem e participação são processos que caminham juntos. 2. Todo indivíduo é capaz de gerar conhecimento e aprender. Isso é muito importante. O aluno gera conhecimento também. Hoje a gente já entende que a educação é uma via de mão dupla, né? Não é só o professor que chega e joga a informação para o aluno. Existe uma troca de aprendizados. 3. A transformação social implica compreender a realidade de maneira sistêmica. Tem que entender para poder mudar qualquer coisa, né? Então, por isso que é importante conhecer a realidade. E adivinha quem mais entende a realidade de um território, por exemplo? As pessoas que vivem lá. Por isso que é um conhecimento de mão dupla e são técnicas que envolvem participação. E 4, a transformação social ocorre na medida em que há respeito às identidades locais. Respeito às identidades locais é muito importante, tem que ressaltar isso. Como eu disse, o próprio território tem seus saberes, as próprias pessoas já têm seus saberes. Não é o professor que vai chegar lá e com todo o conhecimento, né? Para nós, blogueiras negras, pensar as tecnologias sociais envolve um processo de reconhecimento e construção da sua identidade social, utilizando recursos da sua comunidade e grupo social, os recursos de todo mundo, exercitando a interseccionalidade como visão política de mundo. Agora que estamos entendidos sobre o que são tecnologias sociais, vamos trazer exemplos que levantamos no nosso processo de pesquisa, lembrando que nessa oficina estamos falando de tecnologias sociais focadas nas questões ligadas à Lei 10.639. Um exemplo interessante que a pesquisa trouxe foi a Pajubatec. Pajubatec é uma organização de Recife e tem como objetivo integrar pessoas LGBTQIA+, periféricas, especialmente pessoas trans e travestis no mercado de trabalho e na tecnologia. Temos o Caçando Histórias, que é uma proposta de arte e educação para a diversidade. Eles fazem ações que relacionam a contação de histórias, literatura, audiovisual, teatro de objetos, tudo isso através das africanidades. Temos o próprio projeto do BN Lab, que é aqui de Blogueiras Negras. É um projeto educacional complementar, voltado para meninas e jovens negras de entre 14 e 20 anos, que são estudantes das escolas públicas e moradores da região do Córrego do Sargento, também em Recife. É um projeto desenvolvido aqui por Blogueiras Negras. Essas são só algumas das iniciativas que mapeamos e todas estarão disponíveis na página do projeto. Todas listadas, com link, com textinho para quem quiser conhecer cada uma dessas iniciativas. Né? Ferramentas digitais. Né? Como ferramentas digitais para trabalhar essas tecnologias sociais, temos sites, exposições, livros e obras que os professores podem usar em sala de aula. O Mandume Cultural, por exemplo, produziu uma exposição virtual e uma cartilha sobre cultura material africana. Ela mostra obras africanas, acervo do Museu da Abolição, e faz um link mostrando obras atuais, modernas, contemporâneas, que usam essa cultura material como referência. Outro exemplo, o portal Kizomba de Saberes, tem várias atividades lúdicas no site. Né? Tem jogos, planos de aula prontos e outras atividades, separados por diversos tipos de manifestação culturais,
diferentes que podem ser usadas em sala de aula e abordadas de várias formas. Inclusive tem atividades prontas, né? Bom, outra coisa que a gente tem que falar hoje nessa oficina é sobre cultura e mídia na educação antirracista. Além de fazer a disputa antirracista no campo da educação, a gente também precisa pensar na cultura, porque existe um grande papel da cultura na construção do imaginário. Isso porque aprendemos não apenas com o conhecimento passado formalmente, em sala de aula, etc., mas também com toda a informação que consumimos. Novelas, filmes, séries, músicas, poesia. Todas essas formas de comunicação afetam o imaginário coletivo do que é ser uma pessoa preta, especialmente para pessoas em formação e para as pessoas que não são pretas, que elas vão imaginar o que são ser uma pessoa preta baseada no que ela consome de cultura. Então é preciso refletir sobre como estamos sendo representados no presente e na história. Estudar a história e cultura afro-brasileira e africana é essencial, mas também precisamos analisar essa representação no presente, né? Antes de propor, precisamos observar. Então façamos o seguinte exercício. Quantas das séries e filmes do top 10 da Netflix têm protagonistas pretos? Quantos dos protagonistas das novelas dos últimos anos são negros? E quantos personagens pretos tem em geral? Quantos desses personagens que você analisou, quantos desses personagens são bem-sucedidos? E desses personagens, quantos trazem estereótipos raciais? O negro agressiva, a mulher negra voluptuosa, o estereótipo do favelado que é inculto e ligado ao crime. Todos esses estereótipos. Das obras recentes, das novelas recentes, das séries recentes. Quanto de cada existe? Essas representações não se propõem diretamente a ensinar coisa nenhuma, mas a frequência e o alcance dessas mídias enfiam essa mensagem subjetiva na mente das pessoas de uma forma que elas sequer percebem. Percebe que eu falei frequência e alcance? Esses termos são ligados ao marketing. Quando você quer inserir uma ideia na cabeça de alguém, você manda aquela mesma mensagem várias e várias e várias vezes, frequência e alcance. Então, a representação, muitas vezes, pode ter esse efeito. Recentemente, no maior reality show do país, uma das participantes entendia que todas as ações de um outro participante negro como algo agressivo. Esse tipo de pensamento vem de uma subjetividade construída às custas de muita repetição. Está falando sobre alcance e frequência. Alcance e frequência. Seja na mídia ou no ambiente onde essa participante vive, né? Então, a ideia de que o homem negro é um homem agressivo já está tão inserido na cabeça dessa pessoa que quando ela vê um homem negro fazendo qualquer coisa, ela já interpreta como agressivo. A mídia de massa influencia nessa visão subjetiva a nível de massa, por isso que ela é mídia de massa. Porém, outras instâncias afetam essa subjetividade de forma mais próxima. Esse é um dos motivos da importância da Lei 10.639. Então, o que a gente pode explorar culturalmente para trazer outras visões para perto, né? Podemos utilizar produtos e elementos culturais para reforçar que existe uma história milenar das culturas dos povos negros. Lembrando que essa cultura tende a ser apagada por estudos eurocentrados. Com produtos culturais, podemos acessar cinema africano, músicas africanas e fazer conexões com a música negra brasileira, a influência no samba e no congo e na própria capoeira, por exemplo. Talvez você não saiba, mas a música europeia não trabalhava com polirritmias, até se encontrar com a música africana. Polirritmias que são a base do blues e do jazz, que são os pais do rock and roll, certo? Então o rock and roll é preto até o osso. Mas quem é considerado o rei do rock? Elvis Presley, né? Oh, this is the wonderful time of my life. Oh, I've enjoyed this here now. Oh, let me tell you something. Uncle Joe, you can't beat it. It's raining and the people are so fine to stand around. And how great it is. Oh, it makes me feel happy. Oh, yeah. Just to know we can... Então, esse apagamento ele surge de várias formas. O tango, por exemplo, aquela dança argentina, também tem origens negras. Ela vem do candombe, que já é uma dança latina, mas criada pelos negros escravizados. O apagamento da negritude dessa dança, que hoje em dia é visto como uma dança branca, onde as pessoas dançam de terno, todas muito chiques,
reflete o controle cultural e o epistemicídio que sofremos. Em audiovisual podemos trazer filmes de Nollywood, por exemplo, que é todo um cinema nigeriano com vários filmes como, por exemplo, Anikulapo, ou filmes de histórias mais clássicas da cultura e do folclore africano, como, por exemplo, Kirikou e a Feiticeira, que são filmes excelentes. Como elementos culturais, precisamos lembrar que os povos de África foram responsáveis por muitas descobertas das quais pouco se fala, e por puro apagamento são associados ao povo europeu e sua civilidade. Técnicas de agricultura, inclusive as técnicas de cultivo de cana que vieram a ser usadas no Brasil, técnicas de mineração, o plantio de algodão, um sistema de numeração próprio no Egito, textos de práticas médicas datados de 3000 a.C. Tudo isso é contribuição dos povos de África, dentre outras contribuições importantíssimas e apagadas que a gente ainda está tentando recuperar. Levar para a sala de aula esses e outros exemplos pode ter efeito sobre o imaginário simbólico dos alunos, além de empoderar os alunos negros, lembrando a eles que a história também nos pertence. E educação midiática e crítica. Entendendo o papel do povo negro na história, entendendo que muito dessa história não é contada, cabe levantar o questionamento. Por quê? Esse é o momento de convidar os alunos à reflexão sobre o próprio consumo da mídia. Você pensa em representatividade quando assiste uma obra? Você pensa no papel das pessoas negras nas obras que você assiste? Que papéis são esses? Que posições essas pessoas ocupam? Trazer essas reflexões pode ser um exercício, não só sobre representatividade, mas também um olhar crítico do aluno sobre si mesmo, sobre quanto ele pensa na representatividade. É um exercício, mas também é um desafio à autocrítica.